Fala aí galera, beleza com vocês? Aqui é o PV mais uma vez e já quero começar já agradecendo as pessoas que fizeram Pix para estar ajudando na compra do computador. Muito obrigado ao Henrique C. Azevedo pelo Pix de R$20. Também agradecendo ao Giverson Matuchak Souza pelo Pix de R$10. Agradecendo também ao Francisco Claudivan pelo Pix de R$10. E por último o Pix de R$5 do Yuri Miranda. Muito obrigado Yuri. E com isso a gente tem R$45 para que a gente possa estar comprando um computador melhor. A nossa meta, galera, é R$2.500 e com isso está aqui na tela. E também agradecendo o último membro que o sistema não tinha atualizado. Eu coloquei no vídeo lá, mas ele simplesmente não tinha sido falado. Então, Dean, muito obrigado e seja bem-vindo à Academia Dragon Guard. Então, vamos para o manhwa? A violência era uma coisa cotidiana, porque eu cresci sendo espancado sem sentido por uma pessoa que deveria ser meu pai. Para mim, a violência era como respirar, algo natural. Então vemos esse jovem que estava com uma marca em seu rosto. Ele estava assustado e então duas pessoas segurando ele apontavam um estilingue com a moeda de 500 won. Ele com medo pedia a ele para esperar. Você não pode simplesmente me bater normalmente? Não acha que há necessidade de fazer isso? O outro lá de trás com o estilingue começa a falar: o que? Você não quer isso? Pensei que você precisava de dinheiro. E assim vemos o nome dele, Kim Sung-ho, agressão sexual, sentenciado a 2 anos. E ele continua: você tem feito qualquer coisa que pudesse te render dinheiro até agora. E ele começa a lembrar: remover a neve por 300 won, esquentar nossos sapatos por 100 won, por 200 won você era nosso cachorrinho por um dia, e agora ser um alvo humano te dá incríveis 500 won, sabia? Ele fechando os olhos, confirma que iria fazer isso agora. Então começa a explicar a história. Prisão juvenil, uma instalação que acomoda criminosos juvenis menores de 17 anos. Em outras palavras, é um lugar onde todos os adolescentes atrozes da Coreia do Sul estão reunidos. Esse lugar é onde violência e crimes acontecem diariamente. E assim volta para ele novamente, esticando mais ainda o estilingue. É melhor apertar os olhos, só para eles não saltarem. Então o outro lá atrás começa a dizer: vai ser tão engraçado se ficar preso na testa dele. Então de repente ela estoura na mão dele e a moeda sai voando. Ele percebendo começa a olhar para onde foi e quando vê, ela começa a pular para a direção de um sanitário que estava ali no chão e cai lá dentro. Ele olhando para ele diz: que droga, vocês têm mais elástico aí? O outro olhando: elásticos são muito raros por aqui, mano. Então ele olha para o nosso protagonista enquanto ele fica feliz ouvindo isso, que não teria mais elásticos. Você teve sorte, Cha Jo-yong. O que você tá fazendo? Vá pegar a moeda. Então ele rapidamente corre para a direção do sanitário e começa a dizer: obrigado, chefe. Então ele muda de ideia novamente: deixa pra lá, já que seria muito chato deixar isso passar facilmente. Então, pegue com a boca. Ele ouvindo isso, fica paralisado na frente do sanitário e ele continua observando os 500 won lá dentro. Então ele começa a falar: assassinato e qualquer coisa do tipo, é nada comparado a dinheiro. Então o outro ali atrás começa a dizer: mas por que esse cara é tão obcecado por dinheiro? Ele tem alguma dívida ou algo assim? Então o guardinha lá por trás começa a passar: número 7199, você tem visita. Ele olhando diz: uma visita? Então continua: o motivo pelo qual estou juntando dinheiro é porque... Então uma garota aparece lá do lado de fora, perguntando o que houve e por que o rosto dele estava tão magro. Ela continua perguntando se eles não estavam alimentando ele direito e perguntou se ele estava apanhando aqui também. E ele confirmava que não era nada disso que ela estava pensando. E ele continua falando: Daeon é minha amiga de infância. Então ela continua: idiota, eu te disse que a primeira impressão é importante. Eu não te disse pra furar o olho de alguém, pelo menos? Ele ouvindo ela sendo agressiva, disse: isso é um pouco... E ele continua: e ela é a única pessoa que vem me visitar. De qualquer forma, por que está me visitando tão frequentemente? Não precisava desperdiçar dinheiro assim. Ela com raiva já começa a dizer: você acha que eu sou algum tipo de mendiga? Logo ele vendo essa agressividade, ele fica assustado. O que é isso? De onde tirou essas moedas pra me enviar? Falou isso enquanto segurava essa garrafinha com moedas. E ela continua: mesmo que eu não tenha paz, isso não significa que aceito dinheiro suspeito, sabe? E ele continua assustado: ei, por que você trouxe isso de volta aqui? E então ela diz: é por causa da nossa promessa? Ele ouvindo isso, arregala os olhos: nossa promessa de morar juntos em Seul, uma vez que a gente se formar do ensino médio. Vou preparar o dinheiro do meu jeito, então você só precisa cuidar do seu corpo. Então do lado de fora, o guardinha começa a falar pra ela que o horário de visitas terminou. E ela notando, continua falando pra ele, perguntando se ele entendeu o que ela tinha falado. Tudo que você tem que pensar é em sair daqui. Nunca se esforce
gosto demais também. Isso é uma promessa, entendeu? E ela se despede enquanto ele apenas acena. Assim que ela sai, o desânimo bate nele novamente. E ele fica apenas pensativo no lugar, enquanto ele pensava na promessa. Promessa? Taeyeon, eu sinto muito. Então volta no passado e ele começa a relembrar. Meu pai, não por causa daquele desgraçado, você acabou. Ela ouvindo isso, começa a cerrar os dentes. O quê? Sente muito? Você tá brincando comigo? E assim, ela dá um tapão perto do rosto dele. Não é hora de você se preocupar comigo. Seu pai, ele está em coma depois de ser atingido pelo vaso de flores que você jogou. Se ele nunca acordar nesse ritmo, a polícia não vai te deixar sair tão facilmente. Ele, olhando bem triste, diz: tudo bem, considerando o abuso doméstico que eu recebi até agora, a punição não vai ser muito severa. E assim, eles ficam apenas observando um ao outro. E então vemos um juiz que ele começa a falar para o réu Cha Jo-yong. Este tribunal o condena a 3 anos de prisão. Ele, percebendo, ele fica assustado. O quê? Estou sendo preso pelo pecado de revidar apenas uma vez, quando eu fui sujeito à violência do meu pai a vida inteira? Então vemos que ele estava sendo levado pelos guardas, enquanto a amiga dele apenas pedia para ele certificar de não perder nenhuma das refeições. E me avise se alguma coisa te incomodar, entendeu? É uma promessa, certo? E assim ele apenas observa e se vira e começa a ser levado pelos guardas. Mesmo se alguém estiver na prisão, entrar em problemas leva à extensão da sentença. No entanto, ser um prisioneiro modelo pode reduzi-la. 3 anos. Vamos apenas aguentar por 3 anos. E assim ele fica olhando a foto da amiga dele enquanto eles estavam em algum lugar. Então o loirinho novamente aparece. Que garota bonita, hein? Ele, notando, já fica assustado e começa a esconder a foto. Essa é sua namorada? Não, é apenas uma amiga. Amor não correspondido, então? Entregue. E ele estende a mão pedindo. Não, esse... Então ele, gaguejando, começa a olhar e começa a sorrir o carinha. Oh, olha só, Cha Jo-yong ousa resistir? Devo colocar as coisas no lugar de novo, já que faz muito tempo? E assim ele ergue a mão preparando para dar um tapa na cara dele. Quando estava se preparando para atingir, o guardinha entra. Dormitório 36, você tem um novo preso. O outro olhando, o quê? Carne fresca? Não ouvi nada sobre isso. Então começa a entrar um homem, a qual o número dele, 3397. O guardinha começa a falar. Estou implorando, por favor, só não arrumem problema. Vamos estar te observando por enquanto. O outro olhando. Eu conheço esse cara. Ele é o que deu cabo de 7 delinquentes na escola dele. E ele fica apontando. E o nome dele é Mag-1. E então vemos Mag-1. E assim vemos que ele deu cabo de 7 pessoas e foi condenado a 20 anos. E essa era a maior sentença do tribunal juvenil. E assim que o guarda fecha a porta, todos eles ficam apenas observando a nova carne fresca no momento. O nosso prota observando, ele deu cabo de 7 pessoas? Os outros observando apenas calado. Então, um deles começa a se mover. Parem de ser covardes, seus idiotas. Quem se importa se ele deu cabo de 7 pessoas? Existe alguém aqui que não é tão ruim quanto ele, além de dar cabo nas pessoas? O loirinho se aproxima, que, olha só, seu rosto selvagem, adequado para dar fim nas pessoas. Não vamos ser arrogantes aqui, certo? E se comporte adequadamente. Ele estende a mão para o outro e o outro fica apenas observando. Então ele dá um leve sorriso e vira as costas. O outro, percebendo que ele virou as costas, começa a falar. Eu aqui pensei que ia pegar leve. Desgraçado de merda! E assim ele pula em direção ao camarada. O outro, percebendo, já começa a estender os braços para tentar se defender. Os outros, olhando, pensava que ia rolar uma briga. Esse desgraçado, ele desviou. Ele se prepara para acertar a cara do outro. O outro, notando, já fica meio assustado. Então nosso prota já começa a pensar. Ele é diferente. Uma pessoa que deu cabo de 7 pessoas, ele simplesmente é diferente. E assim percebemos que o loirinho acertou bem no queixo dele e ele não revidou, apenas levou a pancada. O nosso prota então fica assustado pelo que acabou de ver e o outro xinga ele, enquanto ele apenas espancava ele com seu pé. Saiba o seu maldito lugar, quem você pensa que é? Todos nessa cela, seja um assassino ou um estufador, até mesmo drogado, todos estão abaixo de mim. Então eles apenas observavam, vendo que o camarada estava apenas apanhando. O quê? Pensei que ele iria revidar um pouco, pelo menos. E vemos que ele está apenas apanhando sem revidar nada, enquanto os outros, percebendo que ele era apenas um frangote. Mas ele é apenas um perdedor? Então vemos que depois dessa bagunça, tudo voltou ao normal. Então vemos que ele continuava mexendo com o camarada que tinha acabado de entrar. Ei, vá buscar água para nós. Depois disso, ele continuou. E ele continuava observando o que o camarada loirinho estava fazendo. A recusar fazer coisas comuns de subordinado.
onde ele aprendeu a fazer tudo errado. Até mesmo um porco sendo enviado para o abatedouro não agiria tão estupidamente. Então ele continua limpando o banheiro enquanto ele pensava: e eu sou o que vai ter dificuldade por causa de um peixe inútil. A noite chega e todos os 7 já estavam dormindo. Então vemos que ambos estão do lado um do outro. Ei, nosso prota chama ele. Ele olhando, ele continua: você é idiota? É tão difícil agradar o chefe um pouco? Mesmo que seja uma merda, o chefe é o rei e o presidente nesse dormitório. É natural calar a boca e fazer o que ele diz. Não o irrite quando você nem puder lutar e apenas faça o que ele disser a partir de amanhã. Então ele fala: você sempre viveu assim, sendo submisso? Ele, observando, fica surpreso pela palavra dele. O quê? Mesmo depois de eu ter dado meu conselho? Então ele se vira dando as costas para o nosso prota. Estou vivendo sendo submisso? Sim, eu vou aguentar e viver submisso. E assim vemos a cena que ele deu cabo do pai dele, até eu sair desse lugar, pelo menos. Então voltamos para a gasosa do prota, e ela estava do lado de fora e estava dizendo que estava muito frio. Ela começa a caminhar. Jo-Young, ele perdeu muito peso. Eu deveria arrumar comida para ele. E assim vemos que ela estava carregando alguma coisa. Considerando sua atitude, ele pode não falar sobre isso, mas ele provavelmente está tendo um tempo difícil lá. Ele deveria comer bem, pelo menos. Então o semáforo fica verde e ela começa a carregar uma marmita. Uma marmita não é nada demais, mas ele vai ficar realmente tocado por isso, certo? Ela começa a caminhar e enquanto ela vai atravessando a rua e ficando mais próximo do destino dela, logo então de surpresa, um caminhão aparece, a assustando mesmo na hora. Ela percebendo que o caminhão estava se aproximando, ela percebeu que seria o fim para ela. O nosso prota ainda estava dormindo, apenas sonhando com o dia que ele poderia sair dali e ir para Seul com a sua amigona. Então vemos a mão dela já no chão e a marmita a qual ela tinha feito já estava no chão e ela simplesmente tinha ido de F. No dia seguinte, o guardinha chega até o nosso prota e começa a falar: minhas condolências. Ele fica se perguntando o que ele estava querendo dizer. O que você quer dizer? Então ele fala: ontem houve um acidente de carro no cruzamento na frente da prisão. Então o que eu estou dizendo é que... Então ele ouvindo, fica surpreso e quando a ficha cai, ele vê o desespero tomando ele por completo. Então vemos que volta para a cela e todos eles, enquanto se divertiam, ele estava apenas quieto no canto dele. O outro apenas observava ele de longe, enquanto o loirinho já estava com raiva, perguntando por que ele não tinha limpado o banheiro. Você tem estado fora de si ultimamente? O quê? Ele nota e quando percebe, ele estava segurando novamente a foto da amiga dele. Por que caramba você tá olhando a foto da sua crush logo cedo? O outro lá atrás começa a dizer: ei, Sang-Ho, houve um acidente de carro na frente da prisão hoje. Era a garota aparentemente. Ele ouvindo diz: o quê? Sério? Então ela era sua namorada, vindo até aqui para te visitar. Por que você mentiu? Pobre desgraçado. O que você vai fazer agora que sua namorada está morta, hã? Ele toma a foto da mão dele e diz: oh, ela é bonitinha. Que desperdício para Cha Jo-Young. O outro apenas ficava olhando de longe. Alguém quer essa foto? E assim, ele fala que vai começar o preço por 500 won. Os outros começam a dizer 600, 700 e 1000. Então o gordão começa a dizer: pergunta, é possível sair com a garota também? Seu idiota, como é que você sairia com a mulher morta? Ah, se ela estivesse viva, não só teria um encontro, mas eu teria muita diversão com ela. Os outros continuavam zombando, dizendo que ele era um lunático e falando que ela era o tipo ideal para ele. Nosso prota, ouvindo tudo isso, apenas ficava calado, enquanto o outro apenas observava. E ele começa a lembrar que ele estava falando se ele seria sempre submisso. Então ele olhando, começa a notar algo e fica assustado. Então volta para ele e quando ele percebe, um soco já estava vindo em sua direção e o acerta bem em cheio na sua cara. E assim, o nosso prota demonstra que ninguém mexe com a sua garota. Os outros, notando, ficaram assustados pelo que tinha acabado de acontecer, pois o chefe deles tinha acabado de levar uma surra bem feita. E o nosso prota apenas observava com um olhar de fúria. O outro, olhando lá de trás, apenas via a capacidade dele de lutar. Volta alguns momentos atrás. Você sabia? E o outro ficou ouvindo. Meu pai, ele é o braço direito de um chefe de gangue bem sucedido. Desde que eu era jovem, eu fui espancado diariamente. Mas o que eu poderia fazer? Mesmo que fosse uma merda, eu tive que viver com ele, já que ele é meu pai. Mas, a propósito, teve apenas uma vez em que eu não aguentei mais. Ele, ouvindo tudo isso, ficava espantado quando ele mexeu com alguém importante para mim. O outro, já espancado, observava ele. Seu desgraçado! E ele pede para os outros arrebentarem ele, e os outros começam a avançar. Pelo menos enquanto era espancado até a morte pelo desgraçado que era meu pai, eu aprendi isso direito. E assim, ele começa a espancar todos aqueles que estavam ali, dando uma surra bem feito. E isso que eu aprendi com meu pai foi lutar. E assim vemos que ele entra no modo
modo berserker, pois mexeu com a garota dele e ele apenas fica observando. Depois da porradaria, os litros já estavam espalhados por todo o local e assim vemos todos eles derrotados. E o nosso prota já estava segurando o loirinho e o loirinho estava dizendo que ele iria dar todo o dinheiro que ele precisasse e que ele não precisava mais bater nele e perguntava quanto que ele queria. E o nosso prota sorrindo diz: dinheiro? Dinheiro é bom e tudo, mas agora? E assim ele enche a cara dele de soco sem piedade. Eu não preciso mais do dinheiro, porque há razão para eu sair ou para aguentar. E assim vemos que enquanto ele apenas observava, o outro já estava todo desfigurado com tanta pancada que levou. E ele continua: não existe mais nenhuma razão. E assim finaliza: siga os meus passos e se torne um gangster de novo. Isso é o que o meu suposto pai me disse. Ele se levanta novamente e cai. De novo, ele novamente se levanta e cai. De novo. De novo. O ciclo diário de agressões. Eu era tão jovem. Venha para cima de mim de verdade mais uma vez. E ele continua, que nem consegui olhar nos olhos dele corretamente. Eu tenho que me tornar mais forte. E assim ele se levanta até o dia em que eu tiver essa tatuagem gravada no meu corpo. A única direção para onde a minha raiva deslocada poderia ir. E assim ele avança com toda a pressa, enquanto o pai dele dizia que ele gostava desses olhos. Era em direção aos malditos olhos de dragão. E assim volta para a cela e os guardas começam a entrar, perguntando o que eles estavam fazendo. E quando ele percebe, ele vê que o nosso prota já tinha dado cabo de todos os camaradas. Cha Jo-young, não me diga que você fez isso. Sim, eu fiz isso. E assim ele é colocado em uma solitária e lá ele fica, apenas segurando a foto da amiga dele. Ele continua observando enquanto tinha várias marcas dos litros que foram doados gratuitamente daqueles camaradas. Ele continuava observando, dessa vez agora em um olhar sem vida. E assim voltamos ao passado com ela perguntando se ele tinha ficado louco. Que tipo de pai bate no filho no dia anterior do primeiro dia do ensino médio? Isso já é demais, pensou ela. Ele deveria estar aqui para te parabenizar agora. E assim vemos que eles estavam na escola. Tá tudo bem, não é como se essa fosse a primeira vez. Não tá tudo bem. Vou ter que falar com seu pai sobre isso. Então ele disse: você me prometeu, certo, que nunca viria à minha casa? E assim ele segura ela falando sério, para que ela não fosse para a casa dele. Se você quebrar essa promessa, terá que me chamar de opa pelo resto da vida. E ela fica com raiva ouvindo isso. Caramba, você realmente sabe como colocar a pessoa para baixo, pessoas como eu que não têm lar. Não foi isso que eu quis dizer, disse ele. Seul. Ele, depois de me formar no ensino médio, vou me mudar para Seul. Estou cansada de viver nesse maldito orfanato e nesse bairro sufocante. Então ela feliz começa a dizer: eu vou para Seul, me formar em uma universidade decente, conseguir um emprego em uma grande empresa, dirigir um carro estrangeiro, carregar bolsas de luxo e viver em um apartamento com vista para o rio Han. Ele, ouvindo isso espantado, diz: você sempre foi tão materialista? Você não sabia? Entendi. Então ele continua: se Daeon for embora, eu ficaria aqui sozinho. Então ela fala: então você vai vir comigo, certo? E assim ela começa a puxar ele pelo braço, dizendo que era hora deles ir. E disse que era uma promessa. E eles fizeram então essa promessa: se você não cumprir sua promessa, terá que me chamar de nona pelo resto da sua vida, certo? Ele já quase desmaiando: eu não concordei com isso. Então o senhor começa a se aproximar, dizendo que eles eram um belo casal, e perguntou se ele poderia tirar uma foto deles, enquanto ele apenas dizia que eles não eram um casal. E ela pede para que ele tirasse a foto e pediu por favor. Então o senhor conta 1, 2 e logo então ele tira a foto. E assim vemos qual foi a foto que ele tirou e assim vemos que era a mesma foto. Então voltamos para as celas e a placa falava: assuma a responsabilidade pela vida que você escolheu. E lá dentro da cela, alguns barulhos eram escutados e de repente notamos que era o nosso prota injuriado e com um soco ele quebra uma parte da parede. Se eu não tivesse vindo para esse lugar, Daeon nunca teria que me visitar aqui. E novamente ele dá outro soco com fúria. E assim ele continua dando soco até os litros começarem a sair da sua mão. O que aconteceu com a Daeon? E assim vemos que a foto estava no chão e ele já estava chorando. É tudo culpa minha. 7199, Cha Jo-young. E assim o guardinha o chama. Sinto muito pela sua situação infeliz, mas não posso mais ignorar isso. Você nem tocou na colher desde ontem. Relaxe e coma primeiro. Os vivos devem continuar. E depois desse sermão que ele ouviu, ele cai de joelho no chão triste. Sinto muito. E assim vemos que a depressão o bate novamente. Volta então para o refeitório
e todos já estavam comendo. Então vemos o camarada novamente e ele já estava lá comendo e de repente ele começa a ouvir: ei, ouviu os rumores? Que rumor? O nome do cara era Cha Jo-young, eu acho. Ele bateu em todo mundo no quarto e foi mandado para a sala de punição. O quê? Por quê? Aparentemente o líder do quarto zombou da namorada dele, que parece que sofreu um acidente na frente da prisão e ele simplesmente perdeu a cabeça. Ele tá ferrado, hein, cara. Isso é refrescante pra caramba, mano. E assim os outros, ouvindo essa história, continuam sorrindo, enquanto o outro apenas ficava comendo lá no fundo. Então alguém passa por ele e ele nota: então isso significa que tem um novo líder do quarto agora. Ele falando isso, uma mão vem por trás dele e agarra ele pela cabeça e bate na mesa com toda a força. Sobre o que vocês estão falando sem mim? Então o outro, percebendo, fica assustado. Então aparece esse camarada com o número 6942. Vocês parecem estar se divertindo pra caramba, hein? Me deixe entrar na conversa também. E assim vemos o nome dele: Park Jong-chan, agressão. Ele continua: então, e o cara que se tornou líder por se rebelar? Refrescante? Por quê? Você quer me derrubar também? E assim os outros dois, notando, desviam o olhar, fingindo que nada tinha acontecido. E assim eles confirmam que eles nunca iriam se rebelar. E ele novamente, olhando para o carinha, perguntava se estava tudo bem para ele. E o outro pede desculpa, dizendo que ele não deveria ter dito isso. E o outro apenas sorria. Então, o nome desse camarada é Cha Jo-young? O outro, percebendo que o nome do colega dele foi citado, fica apenas observando. E então, uma semana se passa e ele foi liberado da solitária. Cha Jo-young, o líder do quarto que você bateu, ainda está no hospital. Vamos te soltar em uma semana, considerando sua situação. Então, não cause problemas. E assim ele, ouvindo, começa a entrar dentro da cela, enquanto apenas o colega dele já estava lá dentro lendo um livro. Ele começa a entrar e os outros notando, ele fica sério. E o outro apenas observando, ele derrubou o líder do quarto. Os caras aqui não vão deixá-lo em paz de jeito nenhum. Então um deles começa a dizer: merda, Cha Jo-young, você tá bem agora? Você teve um momento difícil, certo? O outro fica sem acreditar no que ele estava observando, pois todos os camaradas estavam cercando ele agora, tendo ele como novo líder. Deve ter sido difícil na sala de punição. Venha, relaxe e descanse. E assim ele fica apenas observando, enquanto os outros ofereciam uma massagem no ombro e perguntando se ele estava com sede, que eles iriam trazer água para ele. E assim vemos que ele estava notando algo. Na escola, seus pais, poder, aparência, notas, muitos fatores importam, mas aqui nesse centro de detenção juvenil, força é tudo. E assim vemos que agora eles já estavam do lado de fora e novamente o Mar estava lendo o seu livro. Então vemos nosso prota chamando a atenção dele. Ei, Mag-1. Ele olha para lá e vê o nosso prota. Por que você fez aquilo? E ele pergunta o que ele estava dizendo. Naquele dia, quando tentei finalizar aquele maldito, você me parou. E assim vemos que ele segurou o braço do prota. Quando você mesmo veio aqui, depois de dar fim em 7 pessoas. Então, por que você me parou? E ele continua apenas observando. E então, ele lembra do passado dele e vê todos os litros espalhados. Por que você fez isso? Por quê? E assim vemos que ele tinha dado cabo de todos os camaradas. E ele estava se perguntando por que ele tinha feito isso. E assim volta para o presente e ele novamente, pensativo, começa a falar. Isso é... Então alguém aparece e corta o que ele estava querendo falar. Você é o Cha Jo-young? Oh, você é menor do que eu pensei. Então ele se aproxima dele e diz: como alguém como você bateu em Kim Sung-ho? Bem, aquele cara era um pedaço de merda fraco de qualquer maneira. Ele fica observando. Por que você fez isso? Por que se rebelou contra ele? Ele tenta intimidar e continua. Você estava tão desesperado para tomar o lugar do líder do quarto? Então nosso prota já avisa. Vai embora, eu não dou a mínima para isso. Ele fica assustado com o que o prota acabou de falar e logo então ele sorri. Uau, Cha Jo-young, você realmente tem um jeito de merda de falar, não tem? Você sabe o que eu mais odeio? Então ele, puxando a perna para trás, ele dá um chute bem na boca do estômago do nosso prota. São desgraçados como você, que não sabe onde diabos pertencem. Bem, em vez de Kim Sung-ho, deixe-me te ensinar. E novamente começa a bater no rosto do nosso prota. O que acontece com o cachorro que ousa morder seu dono? Então o guardinha aparece mesmo na hora. E notando, percebe que ele estava apenas observando ali do lado da cerca. Ah, droga, ele me pegou. Então ele começa a falar que estava ensinando uma finta para o nosso prota. Como se fosse isso uma finta? Então o guardinha começa a se retirar. Então Ma apenas continuava observando de longe enquanto o nosso prota não fazia nada. Você sabe, como líder de quarto, você pode lutar o quanto quiser sob o pretexto de manter a ordem. Essa é a regra neste centro de detenção juvenil. Então novamente ele ergue a mão preparando para bater nele. Então lute! E novamente
dá outro soco. Bora, bora! Faz como quando você derrubou o líder do seu quarto. Então ele olha para o outro dizendo: ei, seu assassino, qual é o problema com esse cara? E novamente a pancadaria continuava e ele jogou o nosso prota com tudo na cerca. Porque ele tá agindo como um cachorro de rua desde mais cedo. Se você continuar agindo assim, ele começa a puxar a manga. Bater em você não tem graça. Nosso prota olha para ele e percebe que ele tem a tatuagem de dragão em seu braço, o fazendo lembrar do seu pai e percebendo que ele era o seu inimigo, pois quem tem essa tatuagem de dragão era o seu inimigo. Então ele continua: julgando pelo seu tom rude de bunda, você não parece assustado. Ele vendo o nosso prota já caído no chão. Ah, não me diga que é por causa disso. O acidente com o caminhão. E assim que ele toca na ferida, ele leva um chute bem forte na cara do nosso prota. Entra novamente no modo berserk. E assim, pegando ele pelo braço, começa a preparar o grande movimento. E logo então, ele segura o braço e dá um chute bem forte, fazendo ele cair de cara logo na cerca. Ah, seu desgraçado! Ele grita isso enquanto o pé do nosso prota estava bem na cara dele. Fale isso de novo. O que diabo esse desgraçado tá falando? Ele assustado continua. E assim o nosso prota pega os dois braços dele e novamente começa a esmagar a cabeça dele. De novo. Me solta! Você está morto assim que eu! E novamente ele dá outro chute na cara dele. De novo! E assim ele pega o braço dele, notando a tatuagem, começa a girar e dá a ele o fim que ele merece. Espera, o que caramba você tá fazendo? E quando vemos, ele dá um fim no braço do camarada quebrando. De novo! E apenas vemos o cara gritando lá no fundo e o mar apenas observando tudo. Ele continua espancando o camarada. De novo! E o outro já estava fora de si. Desde que eu era jovem, a única direção para onde minha raiva deslocada podia ir. De novo! Era em direção aos malditos olhos do dragão. Volta então para essas duas senhoras que estavam conversando entre si, dizendo que ouviram falar que o pai daquele garoto era um gangster, e a outra de coquinho diz que ele parece que tinha apanhado de novo. E enquanto observava o nosso prota de costa, ela ficava falando que esse bairro que elas moravam estava cada vez pior. Aguentar era o que eu fazia de melhor. E assim ele chega até a casa dele, e assim que ele abre a porta, ele nota algo, e assim ele percebendo, escuta um barulho lá dentro. Alguém está gritando, aquela voz, não me diga que é, que merda é essa? Então ele percebe, você chegou bem na hora, filho. E assim ele percebe que a amiga dele estava no chão. Ela não é a sua amiga? Ele é assustado, chamando ela pelo nome. Daeon! Então ele continua falando. Ela simplesmente invadiu minha casa e começou a falar bobagens rudes, falando que não deixaria passar se eu encostasse a mão em você de novo, que você está melhor sem um pai como eu. Ele ouvindo tudo isso, ele lembra que ela tinha falado sobre isso algum tempo atrás. E ele continua. Então eu dei uma lição nela. Ele ouvindo, já começa a ficar irritado. Aguentar era o que eu fazia de melhor. E ele continua observando enquanto ele apenas via os olhos de dragão do pai dele. Diga a ela, se ela falar essas bobagens mais uma vez. E assim ele continua. Mas naquele dia, vemos as flores no chão com água. Eu não consegui aguentar. E assim ele parte para cima com o jarro, preparando para atacar o pai dele. E assim vemos por dentro da casa dele e a garota estava ainda no chão, enquanto ele apenas dava um fim no pai dele. Eu não consegui aguentar. Então voltamos até o hospital e alguém fala que ele estava em estado vegetativo e dizia a ele que sentia muito, falando que o pai dele tinha quase 0% de chance de acordar, a menos que haja um milagre. E ele apenas fica lá observando a tatuagem do dragão. Ele cerra os punhos. Certo, isso é tudo que eu preciso. Então volta novamente para o presídio e todo o pessoal já estava reunido apenas observando o que o prota tinha acabado de fazer. O que está acontecendo? Chaeyoung deve ter realmente perdido a cabeça. Ele acabou de sair da sala de isolamento e agora está causando problemas de novo. E assim vemos que o camarada foi de base e a sua mão com a tatuagem tinha sido quebrada. E ele apenas observava a tatuagem. Então os soldados começam a falar: a hora do exercício acabou. Detentos, por favor, voltem para seus quartos. E assim eles começam a se retirar voltando para os seus quartos e alguém lá de cima apenas observava. Está um pouco barulhento lá fora, não é? Visto que este lugar tem muitos jovens de sangue quente. Ele pega a xícara. De qualquer forma, estou feliz em ver que você está saudável. Ouvi dizer que você foi recentemente liberado do hospital. Então esse homem com a patente maior continua. Se você enfrentar algum problema, por favor nos avise. Faremos o nosso melhor para te deixar confortável. E assim vemos o nome dele, Kwon Chang-seok, diretor do Centro de Detenção Juvenil. Ele continua: a propósito, você está aqui para encontrar alguém? E assim vemos lá na cela e todos eles já estavam sentados no chão reunidos. Eles ficavam em silêncio apenas observando o nosso prota, enquanto o outro também apenas observava enquanto ele estava calado. Então ele continua escrevendo algo em seu caderno e lá estava escrito: eu acho
E enquanto ele escreve, ele continuava pensando: eu acho que acabei no mesmo quarto de um cara ridículo. Então o guardinha lá fora começa a dizer: 7199, Cha Jo-yong, saia, você tem uma visita. E ele ouvindo fica espantado. Então ele começa a ser guiado até o local. Quem poderia ser? Quem viria me ver? Minha mãe fugiu quando eu era jovem e perdi contato com meus parentes. Quem diabos? E então eles chegam ao escritório do diretor. E quando ele nota o escritório do diretor, então vemos um punho e ele começa a falar: há quanto tempo, hein? Ele observando: oh, foi tão bom ver você tão animado no pátio. E assim ele fica lembrando que ele estava em coma. Isso não pode ser, filho. E assim vemos o nome dele finalmente: Cha Kang-hyung, pai de Cha Jo-yong. E ele fica assustado quando percebe que era o pai dele. Como você está? O outro olhando sorri. Olha pra ele. Você está bem chocado, não é mesmo? E assim vemos que o nosso prota já estava com um olhar de fúria em seus olhos. Ele acordou no hospital não faz muito tempo. É como um milagre. Não é ótimo que seu pai esteja seguro? E assim, ele lembra daquele carinha de óculos dizendo que ele tinha quase 0% de chance de acordar. Ele disse que nunca acordaria. Então como? Então o pai dele começa: não posso acreditar. Aquele que me colocou nesse estado, apesar de eu ser o braço direito de uma organização minha vida toda, não foi um dos meus inimigos, nem a polícia, mas meu filho. E assim ele se senta um de frente do outro. Quando acordei na cama do hospital e percebi isso, eu fiquei genuinamente feliz. E ele continua: isso mesmo, é assim que meu filho deveria ser. Acho que isso é o que se sente sendo um pai, meu amado filho. E assim ele fica assustado. Não há nada que esse seu pai não faria por você. Então eu não tive escolha a não ser dar um fim a ela. Ele ouvindo isso fica assustado, tentando entender o que ele estava querendo dizer. Sua amiga? E assim voltamos para ela, para aquele momento exato onde ela foi pega pelo caminhão e a marmita novamente é jogada no chão. Ela já no chão, se tremendo de dor, apenas observava alguém chegando perto dela lá no fundo. E quando ela vê, ela pede por ajuda, pedindo por favor. Ele vai se aproximando e quando ela nota, arregala os olhos percebendo quem era. E era o pai do nosso protagonista, a qual fez essa atrocidade. Parece que você viu um fantasma, não é mesmo? Você disse que ele estaria melhor sem um pai como eu, certo? Pais, naturalmente, acabam fazendo essas coisas por seus filhos. E assim ele vira as costas e começa a caminhar. Pensando bem, você não entenderia. Afinal, você nunca teve uma família. Ai, doeu até na alma essa, hein? E assim volta para o presente. Eu achava que você era apenas um idiota patético que só sabia aguentar as coisas. Mas naquele dia, pela primeira vez, vi potencial em você. Aquela garota era a chave. Foi tão fácil isso. Mas eu dei um longo desvio e dei um fim a ela para poder te despertar. O nosso prota apenas ficava em silêncio. Então do óculos, assim que ele ouve, ele percebe algo. Espera! Segurem ele! E quando vemos o nosso prota, entrou em modo berserker e avançou novamente para cima do pai dele, os seus olhos brilhando, e ele avança firmemente para tentar acabar com ele. Quando ele estava prestes a se aproximar, alguém ataca ele pelas costas com algum tipo de instrumento de choque. E quando vemos, era um taser e começou a fazer ele entrar em modo de eletricidade. E assim, ele cai no chão duro, gritando de dor, enquanto os guardas apenas seguravam ele. Ele caiu! Ufa, isso foi tão tenso. E o nosso prota no chão apenas rangia os dentes de dor, enquanto observava o pai dele. Você quer vingança? Perguntou o pai do nosso prota. Você quer dar um fim em mim? Vou te contar a única maneira de você dar um fim em mim. E ele observando, agora mesmo, alguns membros da nossa organização nesse centro de detenção juvenil. Agora mesmo, eles são apenas novatos que acabaram de fazer suas tatuagens. Mas um dia, alguns deles se tornarão pilares da organização. Prove que você é o melhor entre eles e tome o controle desta prisão juvenil. Se a gangue te reconhecer, você vai subir. Um dia, você pode me alcançar e cortar minha garganta. E assim o nosso prota ouvindo isso, já com os olhos lacrimejando de dor e raiva ao mesmo tempo. Então você vai me superar, o segundo no comando, e tomar a gangue Dragão Celestial com suas próprias mãos. Ele continua: o que eu não consegui fazer em toda a minha vida, você, meu filho, fará. Minha vida será completa por sua causa. E assim ele sorri, olhando para o nosso prota. Vou deixar meu filho com você então. E o outro diz: claro, não se preocupe. O guardinha notando, percebe que o nosso prota estava se movendo e o outro perguntando o que estava acontecendo. Então o pai do prota já estava de saída, quando o nosso prota já estava se levantando. Chega de suas besteiras! Ele olha para trás: você vai morrer! E assim ele vem com toda a fúria, tentando derrotar novamente o pai dele pelas costas. E quando ele se prepara para atacar
cá, os guardas ficam assustados juntamente com aquele do óculos. Então, novamente, vemos que ele estava atacando ele. E ele fala, tomar a gangue, minha vida, chega dessas besteiras. E assim ele ataca, você vai morrer hoje. E assim ele parte pra cima. Então, de repente, alguém aparece segurando a cabeça dele e lá ele, dizendo, perdoe minha grosseria, jovem mestre. E assim, quando ele percebe, é jogado no chão com toda a força. E os guardas ficam assustados pela tamanha força do camarada. Trazer o irmão mais velho é o meu trabalho. E assim vemos o cicatriz. Nosso prota começa a colocar força nas pernas e ele fica assustado. O quê? Ele é capaz de resistir à minha força? O atual chefe interior do dragão celestial? E vemos então que o nosso prota estava como uma besta enjaulada com tanta fúria. E o cicatriz continua dizendo que ele estava tentando superar a força dele com apenas as pernas. Então o pai dele diz, você é uma criança miserável, abre os olhos e olha ao redor. Quando ele olha, você ainda não entende? E quando ele percebe, já estava cercado. Você nunca poderá me tocar. Agir precipitadamente só causará problemas. A única maneira de me controlar é tomar o controle desta prisão. E assim ele fica rangendo de dor igual uma besta. Estarei aguardando ansiosamente a próxima vez que nos encontrarmos, filho. E assim ele se retira, deixando ele humilhado no chão. E assim eles saem, deixando o corredor vazio, e apenas o nosso prota estava lá, com toda a fúria em seu coração. Então chegamos até a sala da marcenaria, e o Mar estava lá martelando alguma coisa. E um dos homens chega se aproximando e diz, número 3397, já que você atingiu a meta de hoje, pegue leve. E ele confirma dizendo sim. Mag 1 olha pra forma de martelar daquele merda, e o outro diz, é assim que ele quebrou a cabeça dos valentões? Mas por mais que você olhe, ele não tem uma vibe de assassino. 3571, eles disseram que ele era um perdedor. Então aparece lá no fundo dizendo que trouxe as caixas de ferramenta e o carinha fala para colocar ali perto da prateleira. E ele confirma dizendo ok. Então ele vai se aproximando e quando vemos ele tem algumas tatuagens e ele vai se aproximando. O Mar então percebe que alguém estava se aproximando e logo ele larga a caixa no chão. Então ele se aproxima e diz, por que você deixou a caixa cair de ferramentas perfeitamente arrumada? Então o outro diz, desculpa, de repente perdi a força nas minhas mãos. Então ele observa aquele prego. Então quando ele percebe, ele lembra de algo. Meu Deus, você é um Mag 1, certo? Faz tanto tempo. Essa é a primeira vez que nos vemos desde que nos formamos no ensino médio, hein? Então vemos o nome dele, Yong-Min, roubo e incêndio. Vi você no noticiário, mas vi você aqui, é? Se lembra quem eu sou? Eu lembro de você, disse ele. Yong-Min. Oh, eu tinha algo que queria te perguntar se nos encontrássemos de novo. É sobre o que estava no noticiário. Disseram que 7 pessoas morreram. Foi realmente você quem fez isso? E assim, ele ouvindo isso, fica assustado pelo que ele estava falando. É um pouco difícil de acreditar que o Mag 1 da escola Taicho faria algo assim. Então ele já se estressando pergunta, o que você está insinuando? Bem, nada em particular. É só que desde jovem você sempre foi conhecido como um bom aluno. Então o outro aparece. Vocês aí, parem de conversar e voltem para os seus lugares. O outro diz, sim. Então nos vemos de novo, Guion. Então ele vê os pregos em cima da mesa e enquanto ele observa, então ele nota que apertou com tanta força que já estava saindo os litros de sua mão. Então a noite chega e eles já estavam novamente reunidos na cela. Então nosso prota ali sentado, apenas pensativo no que o pai dele tinha acabado de falar alguns momentos atrás, que só havia uma maneira de dar um fim nele. E assim, ele fica com fúria em seu olhar. Ele observando, os carinhas começam a pensar, por onde eu devo começar? Então um dos caras já estava lá dizendo que estava faminto. Então o outro falando, pergunta como que grama pode ser a única coisa do cardápio. E o outro pergunta se poderia denunciar eles por direitos humanos. E o outro já com fome dizia que ele queria apenas uma fatia de pizza e mais nada. Então eles continuam falando, dizendo que estavam dentro da prisão e que isso era um desejo idiota, enquanto o nosso prota apenas pensava, um desejo? Então o outro notando diz que o guarda estava passando. Nosso prota observa ele e diz, ei guarda, o que foi, algum problema? Os outros olhando se perguntavam o que ele queria. Por que você está falando com o guarda de repente? Então ele diz, não é que tenha algo de errado. O outro fica, podemos pedir pizza? Então ele ouvindo isso, começa a falar, 7199, você esqueceu que esse lugar é uma prisão? Saia, agora mesmo. Então vemos o olhar dele e quando percebe, ele já estava abocanhando uma pizza com queijo que esticava bem deliciosamente. Então eles começam a comer a pizza dizendo que fazia muito tempo que eles não comiam uma pizza dessa e agradeciam a ele enquanto nosso prota continuava. Eu não tinha certeza se era verdade, mas o diretor e os guardas estão me dando tratamento especial porque eu sou filho daquele homem. Eu preciso ver até onde vai esse tratamento especial. Então os colegas de cela perguntavam qual era a identidade real do nosso prota, se o pai dele era um deputado ou se ele era algum herdeiro de terceira geração. Ele cerra os punhos, por vingança, vou tirar proveito de tudo, mesmo o fato de que
sou filho daquele homem, mas por que Mag-1 está agindo assim? Então ele ouve um dos camaradas falando do Mag-1, perguntando por que ele estava agindo assim. Ei, Mag-1, você não vai comer a pizza? Então vemos que ele estava ali no canto e ele pergunta se tinha acontecido alguma coisa. Então volta para ele lá na sala da marcenaria e os dois estão trabalhando um do lado do outro e apenas o nosso prota ficava calado enquanto ele trabalhava. Então de repente ele percebe algo. Minhas mãos escorregaram de novo. Então de repente, novamente, aquela caixa cai e os pregos caem tudo em direção ao mar. E assim vemos que ele ficou todo sujo. Desculpa, minhas mãos estão escorregadias. Então ele olha para o camarada com raiva. Yongumin, o que você está fazendo agora? Qual o problema, Gumin? Ele não é como você disse. E então ele percebe que começa a aparecer esses 3 camaradas aí. Ele está desprezando você? Um assassino de nível SSS é realmente meu subordinado? Você foi o que você disse? Então eu tinha grandes expectativas. Era tudo mentira? Então o outro ouvindo fica assustado. Que você era o valentão popular na vizinhança? Ele fica calado e sorri. Mentira, minha bunda. Você sabe como o nosso Gyun foi bajulador desde jovem? E ele apenas observando. Não acredito que você esqueceu todas as nossas memórias maravilhosas. E assim ele lembra de algo. Se eu fizer isso, você se lembrará do seu passado? E assim ele pega a cabeça dele. E assim ele começa a empurrar a cabeça dele diretamente no prego que estava na mesa. E assim vemos pelo reflexo no olho dele que o prego estava lá. E então voltamos ao passado. Gyun, por que você está tremendo tanto? Eu estou implorando a você, Gumin. Então vemos que eles estavam em algum lugar. E vemos então o Mag-1, que ele estava chorando e pedindo para ele parar. E então vemos ele quando era mais novo, perguntando o que é que ele estava falando, porque ele não conseguia escutar direito o que ele estava falando. Então quando vemos, ele estava preso em alguma caixa cheia de pregos e pedia para ele continuar implorando. E então ele diz que a verdadeira diversão começa agora. E assim ele pega o prego e começa a preparar para martelar. A contagem regressiva vai começar. 1, 2, 3... E assim ele martela e então volta ao presente. E ele relembrando desse momento, as pernas já se tremiam. Você se lembra agora? E quando vemos a cara dele, já está bem perto do prego. Os outros ficam apenas observando, enquanto o nosso prota apenas fica ali calado no canto dele. O outro sorrindo perguntava se ele estava tremendo e se ele estava com muito medo. Vocês realmente acreditam nisso? Que um covarde como ele poderia dar fim nas pessoas? E assim ele vai dar um soco na cara dele, já com um monte de prego em suas mãos. E de repente os pregos saem porque o braço dele foi segurado. Os pregos caem no chão e os outros apenas ficam observando, assustados pelo que acabou de acontecer. Quando vemos, o braço dele foi erguido e então o nosso prota notando começa a ouvir. Devo te ensinar? Eu posso te mostrar como dar fim numa pessoa. O outro olhando fica assustado, perguntando o que ele estava falando. Então de repente lá no fundo alguém fala: vocês dois aí, o intervalo acabou, voltem para seus postos. Ele percebendo, ele tira logo as mãos. Tira suas mãos de mim. Então eles se retirando, já começam a falar. Que pena, estava ficando divertido. Então ele olha para ele, indignado pelo que tinha acabado de acontecer, e dizendo que ele era um cara arrogante como sempre. E ele apenas lá continuou trabalhando. Então volta para a cela e eles estavam falando que eles iriam para os deveres religiosos deles de agora. Então fica apenas eles dois na sala. E o silêncio reinava e de repente ele fala. O Mar percebendo, começa a lembrar. O Mar então fica em dúvida do que ele estava falando. Se você não tivesse me impedido, eu teria passado mais 10 anos apodrecendo aqui. No passado você reclamou por eu te impedir. Por que a mudança repentina? Porque agora eu tenho um motivo importante para deixar esse lugar. A pessoa que deu cabo da minha amiga, meu pai, eu preciso encontrá-lo. Ele olhando diz: pensei que seu pai estava em um estado vegetativo. É uma longa história. De qualquer forma, graças a você, parece que vou poder sair daqui em breve. Obrigado. E ele fica apenas observando. Você está zombando de mim? Dizendo tudo isso na minha frente? De alguém que foi condenado a 20 anos? Ele assustado diz: não foi isso. Meu ponto é, eu vou me certificar de pagar essa dívida. E ele apenas observava. Então lá de dentro da cela, eles continuam em silêncio e ele corta o silêncio dizendo tudo bem. Então a noite chega, então em algum lugar, uma chave é colocada na frente dele e diz que aqui estava a chave. Desculpa, Gyun, algo urgente surgiu em casa, então vou deixar a sala de marcenaria sob seus cuidados apenas hoje. Boa sorte. E ele diz que entendia. Então vemos que ele olha para a mesa e enquanto olhava, ele percebe que era uma mariposa que estava lá. E ele lembra daquele camarada. E enquanto ele olhava, ele lembra novamente do passado e vê uma borboleta que estava com vários pininhos segurando ela. Então vemos o amigo dele do passado perguntando se não tinha achado legal. Então vemos que era Yongumin com 11 anos, que era amigo dele.
Então ele olhando, diz que ele não gostava muito porque achava nojento. Isso incluía tanto as mariposas quanto as borboletas. Então ele disse, Yongumin foi o meu primeiro amigo que eu já tive. Então ele falava que ele era muito medroso. Então vemos que aqueles camaradas lá no fundo apenas chamavam ele de esquisito, enquanto ele apenas escutava tudo. Tudo que ele faz é colecionar insetos e coisas estranhas. É nojento. Então alguém se aproxima e diz, você coleciona esses para comer? O quê? Não, claro que não. Você tá mentindo. Sei que é assim que você obtém sua ingestão de proteína. Então eles continuam fazendo bullying com ele, dizendo que eles iriam fazer ele comer essas coisas e pediu para abrir a boca. Então Mag-1 começa a se aproximar e logo diz, já chega, sei que vocês estão entediados, mas voltem para seus lugares. Então vemos que ele era o líder da classe e os outros ficam com medo e começam a pedir desculpa, dizendo que era para perdoar eles. Ele se aproxima e pergunta se ele estava bem e ele diz que estava e pediu obrigado. Então ele todo feliz diz, é verdade, você lembra que hoje vai ser na minha casa, certo? Vamos jogar aquele novo jogo juntos. Então alguém lá no fundo chama ele. Então ele volta a pensar, quando isso começou? Então vemos que ele já estava bem popular e todos chamavam ele para brincar, jogar ou fazer outras coisas, enquanto ele apenas ficava no cantinho dele. Eu não estava totalmente ciente. Estávamos nos afastando. No ano seguinte, estávamos em classes separadas e nos afastamos ainda mais. Então alguém lá no fundo, enquanto ele passava, fala, Ei, ouvi os boatos? Sabe aquele perdedor do Yongumin? Ouvi dizer que ele está sendo alvo dos valentões esses dias. Sério? Sim, apenas vi ele apanhando antes. Então, pessoal, aparentemente Yongumin acabou de ser arrastado para o armazém. Então ele, ouvindo isso, começa a correr apressadamente. E ele, cerrando os dentes, percebeu que o amigo dele já estava em perigo. Ele chega no local já cansado e começa a abrir a porta. E logo ele grita, Gumin! E quando vê, vários camaradas já estavam lá dentro. Onde está Gumin? O outro percebendo, aquele perdedor de merda. Quem sabe me pergunta onde ele está. Ali está ele. Ele percebe, bem atrás de você. Então ele aparece atrás dele e logo ele empurra com toda a força para dentro de algo. Gumin? Ele, olhando para trás, perguntava o que ele estava fazendo e ele, apenas cerrando os dentes, falava para ele entrar logo dentro dessa coisa. E assim ele fecha a porta e começa a passar a chave. Os outros, se aproximando, ficam felizes dizendo que ele capturou um inseto com sucesso. Então ele começa a falar, eu disse que você tinha que oferecer seu inseto mais precioso se você quisesse juntar a nossa família. Então foi isso que você decidiu fazer imediatamente? Então lá do fundo ele continua pedindo para ele tirar ele dali e porque ele estava fazendo isso de repente. Então ele, já psico-pés, começa a falar, apenas seja paciente, Guion. Quando eu pego um inseto, preciso começar a taxidermizar enquanto ainda está vivo. Ele pega a marreta, preparando para algo. Mariposas e borboletas são ambos insetos, mas um é odiado, enquanto o outro é amado. Então vemos que ele aparece, e é exatamente como eu naquela época. E assim ele pega a mariposa e logo começa a apertar. Isso tudo é por sua causa. Ele, percebendo que ele apareceu, diz, Yongumin, o que você quer dizer com tudo isso? Por minha causa? Pare de fingir que não sabe. Você age como se fosse um santo, age como se importasse comigo como amigo, mas secretamente estava planejando se distanciar de mim e me trair. Achou que eu não iria perceber isso? Então ele fica assustado. Em sua cabeça, eu era uma mariposa nojenta, enquanto você era uma borboleta glorificada pelos outros. O momento em que percebi que era assim que você pensava de mim, cada dia parecia que eu estava vivendo à beira de um precipício. Mas veja só, ele continua, você, a pessoa que me fez ser assim, saltou do penhasco por livre e espontânea vontade. E assim ele fica assustado pelo acontecimento. Quando ouvi no noticiário que você se tornou um assassino que deu cabo de 7 pessoas, eu me senti muito feliz. Ele, ouvindo tudo isso, apenas ficava calado. Parecia justiça poética, sabe? Logo ele fala, você... Em que tipo de delírio está vivendo? Ele cerra os punhos enquanto os litros estavam saindo. Por sua causa, eu... E assim no meio da escuridão ele diz, não importa se estou delirando ou não, sua vida já está em ruínas e está prestes a se transformar completamente em pó. E assim os camaradas aparecem segurando ele e começam a levar ele. E assim um deles começa a falar, eu sabia que você não era normal desde quando subordinou o treinador, mas você é ainda mais divertido do que eu pensei, Yongumin. O outro olhando diz, ainda não. Quando eu pego um inseto, eu preciso taxidermizá-lo. E assim, ele novamente vê o pesadelo do passado dele e fica
tremendamente assustado. Ele começa a ser levado até lá enquanto pedia para que eles esperassem. E ele continua: é tudo por sua causa, é tudo. E assim ele começa a ser deixado lá dentro. É tudo por sua causa. E assim ele é fechado. Ele lá dentro começa a falar: você acha que eu vou cair na mesma armadilha 2 vezes? Ah, certo. Preparei um presente especial para você aí dentro. E quando ele percebe, vários insetos diferenciados estavam aí dentro. E ele, observando, já estava com a angústia de ver esses insetos que estavam aí. E eles lá dentro apenas esperavam ele gritar: como está, Guion? Você gosta? Ele se aproxima tentando ouvir. O quê? Por que não fala algo? Até borboletas costumavam te assustar. Ele está realmente tentando segurar tudo. E assim vemos que ele estava se segurando para não gritar e ficava imóvel. O outro, olhando, apenas ria, dizendo que ele não estava tendo nenhuma reação e ele estava se segurando. O outro lá atrás diz: Yongumin, você realmente vai ficar bem? Ele meio que veio aqui por dar cabo de pessoas, afinal. Dar cabo de pessoas? E daí? Caramba, você realmente está fora de si, né? Está só começando. Agora ouviremos um grito que vai soar como se as cordas vocais de alguém estivessem sendo arrancadas. Então, de repente, uma perna é vista se aproximando e nosso prota aparece. Como? O outro do lado diz: que droga, você me assustou, hein? Grito. Como você vai fazer ele gritar? Assim? E logo então, ele prepara e dá um golpe no camarada. Então o cabelinho começa a correr, gritando e xingando ele. E assim que ele percebe, e um chute é dado bem na cara dele, fazendo com que esse chute fizesse ele voar em direção onde o camarada estava preso. Então os outros dois observavam, ficavam impressionados pelo que tinha acabado de acontecer. Ei, Mag-1, eu disse que vou pagar minha dívida, certo? Nos considere kits a partir de agora. Então volta alguns minutos atrás e eles novamente estavam todos reunidos. E um deles começa a dizer que não estava vendo o Mag-1 em nenhum lugar. E o outro diz que o supervisor chamou ele para a sala de carpintaria, dizendo que ele pediu para ajudar na limpeza. E o nosso prota apenas observava enquanto eles falavam isso. Então ele se levanta e os outros, percebendo, começa a chamar o oficial. O oficial se aproxima perguntando o que ele queria de novo. Então os outros já ficam felizes perguntando o que é que ele iria pedir dessa vez. Se seria pizza, e o outro dizia que ele queria mesmo era frango. E ele logo diz: abra a porta. Então a ficha cai deles e o outro fica apenas espantado pelo que ele tinha acabado de dizer. Então novamente volta para o presente, onde ele estava observando pela frecha e vendo que o nosso prota estava dizendo que agora eles estavam kits. E então 2 deles já estavam no chão e o grandão começa a chegar. Você é o Cha Jo-yon, certo? O cara que tem causado problemas ultimamente? O outro de longe apenas sorria enquanto ele observava. Eu não tinha certeza quando vi você ao lado do Mag-1 antes, mas agora entendi. Vocês dois são bem próximos, hein? Ele lá dentro apenas observando. Deve ser ótimo, Mag-1, ter um amigo tão bom para confiar. Eu gostaria de ter um amigo assim também. O outro, já cerrando os punhos, já se preparava. Você tem um tom bem rude, hein? Jo-yon, você é bem leal, né? Eu gosto disso. Que tal ser meu amigo? E assim ele avança com um soco. Nosso prota, com um pé, logo dá um chute nele. E ele, quando percebe, não entendia o que estava acontecendo. Então agilmente o nosso prota pega essa muralha e joga no chão com toda a força. E ele cai de cara no chão. Ser seu amigo? Prefiro morrer. E assim ele cai duro no chão. Ei, loiro! O outro, percebendo com medo. Por que está fazendo isso? Você foi longe demais. Longe demais? Tá de brincadeira comigo? Por causa desse traidor, eu vivi miseravelmente e com dor, fingindo ser meu único amigo de infância, agindo como se importasse, abandonando o rabo. E então, pelas costas, ele tenta me derrubar e me matar como uma maldita cobra. Então eu estou avisando você também. Quando estiver com o Mag-1, sempre tenha cuidado com suas costas. E assim, quando vemos, o grandão estava de pé novamente e indo em direção ao nosso prota. E logo ele agarra, dando um mata-leão. Você acha que eu iria cair tão facilmente, meu amigo? Isso é tudo uma preparação para esse momento. E assim, ele agarra, enforcando o nosso prota. Oh, apenas esmague ele já. Que tal agora? Quer ser meu amigo agora? E assim ele continua apertando o pescoço dele. O aperto dele não é brincadeira. Não quero sair do controle dele assim. Mas você nunca mais poderia usar esse dedo. E assim ele pega o dedo, se preparando para quebrar. E quando ele foi quebrar, o camarada chega com a peixeira e finca no bucho dele, fazendo ele sentir muita dor. E assim ele sorri psicopatamente, dizendo que ele também o marcou. Yongumin, você é um amigo incrível, disse o grandalhão, enquanto enforcava o nosso prota. Então nosso prota, sentindo toda essa enforcação,
emoção, começa a dizer, eu não consigo respirar. Então alguém aparece, relaxa, o seu pescoço vai quebrar. Então vemos que Mag-1 apareceu por trás do camarada e já estava preparando para enforcar ele com essas correntes. O outro, apenas observando, ficou assustado. Quando ele saiu? Quando a fechadura quebrou? E assim ele lembra do que tinha acontecido. Então ele olha para trás e diz que essa foi por pouco. E quando vemos o camarada, então vemos as correntes e ele já estava prendendo no pescoço dele. Isso não tem chance diante da minha força. Boa! E assim ele começa a puxar e assim ele xinga enquanto puxava com toda a força. Sim, isso mesmo. Continue puxando assim. E assim o camarada começa a ficar animado dizendo para ele continuar puxando. Eu disse, se você forçar o pescoço, ela vai quebrar. E assim ele puxa com toda a força, fazendo o camarada desmaiar na mesma hora e descer os litros pela corrente. Relaxa o pescoço, ao menos que queira morrer. E assim o camarada vai de base e cai no chão duro igual uma pedra. Então ele fica ofegante, apenas tentando respirar, enquanto o nosso prota segurava a ferida e observava aquele camarada no chão. Então ele olha para o camarada e ele fica assustado, ele vai se aproximando e o outro pedia apenas 1 minuto, dizendo que ele era a vítima aqui. E tudo isso era culpa do Mag-1, dizendo que isso foi uma autodefesa e que tudo que ele fez não era nada de errado. Então ele se aproxima perto dele com toda a fúria e logo então ele fica assustado e cai no chão. Então ele se põe de joelho e começa a pedir desculpa para ele e começa a dizer que ele tinha perdido a noção do que tinha feito. Você me conhece, não é? Sempre fui um perdedor idiota. Pense nisso como outro erro estúpido. Por favor, só dessa vez. Você está errado. Eu nunca pensei de você desse jeito. Então ele fica feliz pelo que ele tinha falado. Yongumi, o fato de que sua mentalidade egoísta de vítima arruinou minha vida não muda nada. Já dei cabo de 7 pessoas e até pensei em fazer o mesmo com você aqui. O outro vindo apenas ficava quieto. Mas vendo você agora, eu percebi que não devo te odiar tanto assim, porque éramos amigos. Ele ouvindo, fica espantado e fica apenas calado e começa a lembrar. Amigos? Que monte de besteira! Esse desgraçado é um idiota. Só espere, eu vou garantir. Então de repente alguém aparece e prepara um chute dizendo que isso doía. E quando vemos, ele sai voando. E logo então, quando ele para, estava só o bagaço no chão. Vamos considerar-nos quitados com isso. Assim vemos que o Slitro ainda descia. Cha Joyon. Então ele observa o nosso prota. Então ele volta no passado e começa a relembrar. A propósito, o outro olhando. Você é um idiota? Então ele ouvindo disse, o que diabos você tá falando? Você deu cabo de 7 pessoas e ficou com medo daquele ratinho? Eu não estava com medo. E assim, o silêncio reina. Sei. O quê? Eu não sei que tipo de relacionamento infeliz vocês dois tiveram, mas pelo menos você não considera aquele canalha um inimigo. E ele apenas observa. Sorrindo, ele diz, o que você sabe? Você ainda não foi embora? Então volta pro presente, que ele já estava todo dolorido, perguntando se ele ainda não tinha ido embora. Ei, Cha Joyon. Ele olhando, obrigado. E assim, ele agradece sorrindo. O que diabos está de errado com você de repente? Então ele ouve esse barulho. Gumi. Ele começa a observar, então ele assustado começa a virar as costas para trás. Quem diabos é ele agora? Por que você saía do quarto sem permissão? Você sabe o quão assustado eu fiquei. E ele já estava desmaiado. Tinha uma barata merda naquele lugar. Não tinha ninguém por perto para pegar. Eu estava tão assustado, eu pensei que ia morrer. E assim vemos que ele espanca a cara do camarada que estava desmaiado mesmo assim. E os dois apenas observavam enquanto o camarada fazia esse estrago. Então depois de caído no chão, ele já estava sua bagaceira. Espirrou tudo no meu rosto. Eu realmente odeio me sujar. Tem germes por toda parte. Ele observa, então de repente ele pega a blusa do nosso prota e logo começa a se limpar e o nosso prota se perguntava o que ele estava fazendo. E ele vem com essa cara assustadora pra cima do nosso prota. Me responda, está limpo agora? Então o silêncio reina e o nosso prota encara ele e diz, não, imundo. Muito imundo. Ele ouvindo isso, fica tenebroso com seu olhar. O outro observando, apenas ouvia. O que você disse? E eu sou sujo! Então de repente alguém aparece. Ei você, se vocês terminaram seu trabalho, volte para seus quartos rapidamente. O que vocês estão fazendo parados aí? E o nosso prota apenas ouvia e observava. 7199, 7199, 7199, 7199.
E assim volta no dia seguinte, já estavam todos brincando no pátio e ele já estava lá quieto. O que há de errado com vocês? Porque todos estão ao meu redor. Não estamos mais na mesma cela. E assim vemos que todos já estavam reunidos do lado do nosso prota. O outro do lado começa a falar. Por que você pergunta? Bom, Jeong-yeon, é por sua causa, é claro. Então vemos o nome dele, Gun Namin, o interno da sala 36. Não é o cara de antes? Aquele que quebrou o braço no pátio dos exercícios? Ouvi dizer que ele ferrou o cara lá. Tem um boato que você é muito forte. Enquanto aqueles camaradas ficavam falando lá no fundo, que agora o pessoal falava que ele era muito forte. E esse boato estava se espalhando. Quando você está por perto, ninguém briga com a gente. Então o outro diz, mas por que eu tenho que ir? Então ele corta o assunto e diz, faça o que quiserem, só não me incomodem. E ele começa a pensar, eu tenho coisa a fazer. Um dragão azul, adornado com flores vermelhas, também conhecido como dragão da flor vermelha. Eu preciso encontrar os caras com essa tatuagem, onde eles poderiam estar, os lacaios daquela maldita organização. Então o do lado começa a dizer, o que você está olhando aí? Eu estou procurando por algo. Então ele feliz diz, só me falar, eu posso encontrar pra você. As pessoas me chamam de corretor de informações, sabe? Então ele fala, tatuagem. Uma tatuagem, uma bem suja. Então o fim da tarde chega e eles estão assistindo algo. Os crimes de gangues jovens estão aumentando. Esses grupos formam gangues para extorquir dinheiro e valores. Então um deles começa a dizer, notícias o dia todo? Sério? Bom, mas notícias são baseadas em eventos reais. Violências e crimes graves entre os estudantes são rampantes. Então nosso prota logo diz, patéticos desgraçados. Esses criminosos deveriam apodrecer na cadeia por 100 anos. Só então ele percebendo, se lembrou que eles também estavam na cadeia. E o outro, como você pode dizer isso? Então alguém fala, não são só os maus que vêm aqui, sabe? Então novamente ele diz, me deixe te contar, porque eu estou aqui. Era uma vez, havia um lendário no lugar de Teokbok no nosso bairro. Eu era um cliente regular. A mastigabilidade dos bolos de arroz e a harmonia do molho estavam em outro nível. Mas um dia, o filho do deputado local, um louco que agia como um bandido por causa da influência do pai, apareceu. Então ele faz um pedido lá. Então ele começa a falar, ele começa a reclamar da comida. Você está brincando comigo? Isso é Teokbok de bolo de arroz? Ele olhando, aquele desgraçado era louco e ele começa a quebrar tudo. Você sabe que bolos de farinha não são verdadeiros? Ele destruiu o lugar em um instante, mas naquele momento eu apareci. O líder da gangue do bolo de arroz está aqui. Minha luta terminou com minha lendária vitória. Eu me tornei o bolo de arroz, quer dizer, o herói que protegeu a loja de Teokbok. Mesmo se aquele psicopata usou as conexões do pai deputado para me jogar aqui, eu não me arrependo. O outro ouvindo falando merda de novo. Joyon, você sabe qual é o apelido do Gun Namin? Ele mente tanto que é chamado de Naldo, quer dizer, laroteiro. Ele foi espancado por mentir no quarto anterior, mas ainda não se tocou, hein? Do que você tá falando, tudo que eu disse é baseado na realidade, sabe? Sim, isso é ficção, não é de surpreender. Nem ferrando que eu vou acreditar nisso. Então nosso prota apenas observava e logo falou, não parece que ele está mentindo. O outro olhando fica impressionado. Os pulgões fornecem açúcar para as formigas e as formigas protegem os pulgões, quase como minha relação com os valentões, o furão ao lado do valentão. Tendo vivido minha vida inteira assim, eu posso dizer que o verdadeiro chefe do nosso quarto, Jo-young, parece gostar de mim. Se eu me tornar o braço direito de Jo-young, meu tempo restante aqui será tranquilo. É finalmente minha vez de aproveitar uma vida de cor-de-rosa. Então vemos que ele estava lá cuidando das plantas, enquanto apenas ria. E de repente ele joga por trás a areia. E de repente... o que é isso? Que fedor! Então vemos que começa a passar o passado dele, que ele estava sendo espancado brutalmente até desmaiar. E esse camarada era o que estava lá. E assim, ele fica tremendamente assustado. Eu encontrei meu antigo líder de quarto. Germes e bactérias estão no meu rosto. Meu rosto vai apodrecer. Um desgraçado demoníaco louco com toque extremo. Por que ele está aqui? E assim quando vê... Sinto muito, eu fui estúpido de não olhar lá pra frente. Está limpo agora. Tô ferrado agora. Assim, está completamente limpo. Se eu disser que está sujo, estou ferrado. Sério? Então, eu vou te perdoar só esta vez. E assim ele joga inseticida na cara do camarada. E logo ele começa a gritar de tanta dor que estava sentindo, que tinha pego logo em seus olhos. E logo então ele cai no chão, com tanta dor que ele estava sentindo. Na verdade, eu vim te pedir um favor. Ele observando diz, 7199, 7199. Ele tentando observar o que ele estava falando. 7199, 7199, 7199. Você está na mesma cela que ele, não está? Então ele pensa, 7199, isso é o número de preso de Jeong-yeon?
Ele disse que eu estou imundo. Ele disse que eu estou imundo. Depois de todo o esforço que eu fiz pra ficar limpo, você sabe disso. Também não sabe? E ele com medo já disse, sim, então faça isso comigo. Desinfecção. E assim vemos que ele também estava com a tatuagem a qual o nosso prota estava procurando. Então voltamos para a cela dele e vemos que ele estava fazendo flexão com apenas uma mão, chegando até a contagem de número 100. Ele observando algo, ele focado, fica relembrando onde diabos eles estão. Aqueles desgraçados com as tatuagens de dragão nojentas. Merda, espere eu até encontrar vocês. Então esse camarada aparece. O ângulo entre seu ereto espinhal e músculo torácico é literalmente uma arte. Você deve ter malhado antes de vir aqui, certo? Então ele oferece algo. Aqui, tome um suco de uva e continue. Ele fala, do nada? Você precisa de glicose depois de um treino. Ele se levanta e diz, bom, obrigado. Então, assim que ele agarra, ele nota algo. Ei, você, essas coisas aqui, quem foi que te deu? Voltamos então no passado. E vemos então que ele estava sendo pego pelos camaradas. Por que diabos você fez isso? Por causa das suas mentiras. Eu tô sujo agora! Então ele confundiu na boca, começa a ficar mais assustado ainda. Aquela sua boca que me sujou, eu preciso limpá-la. Vamos desinfetar. E assim vemos a história dele. O primeiro quarto em que eu estava. O que devo fazer? Isso é ruim. Era o próprio inferno. E assim vemos que ele parecia que tinha ido de base. O chão ficou sujo, pois um demônio vivia lá. Então volta para o momento que o nosso prota já estava vendo. Ei, essa coisa aqui, quem te deu? E ele com medo já disse, deu pra mim? O que você quer dizer? Eu comprei com meu próprio dinheiro, é claro. Droga, eu tô ferrado. Então eles começam a suspeitar, perguntando se não tinha drogas ou algo parecido. Ele continua olhando. Por que você está dando isso de repente? Será que o Joe Young está começando a suspeitar de mim também? Faz sentido considerar minha imagem atual? É só natural. Então depois disso, ele começa a beber. E o outro apenas observava surpreso pelo que estava acontecendo diante de seus olhos. Oh, tem um gosto bom. Obrigado. E assim ele bebe tudo. Amanhã é dia de limpeza em grupo. Todo mundo esteja preparado. E assim continua. O que é isso? Se eu soubesse que ele beberia na hora, eu teria colocado suco em vez de só testar com água. E assim ele lembra do passado, onde falava que ele acreditava nesse camarada. E ele fica surpreso. Merda. A noite chega e todos eles estavam preparando para dormir, enquanto ele apenas rabiscava o dragão. E enquanto rabiscava, colocava mais algumas informações. Então do nada ele chega. O que é esse desenhozinho legal? Eu devo aproveitar essa oportunidade, ele pensou. Dragão de flor vermelha. É um dragão azul adornado com flores vermelhas. Não é como se eu pudesse anunciar para os caras que foi eu quem droguei ele de qualquer forma. Vou analisar os padrões de comportamento do Joe Young. Então ele continua. Vou encontrar todos esses desgraçados com essa tatuagem. Encontrar uma maneira de drogá-lo sem ninguém saber. Preciso encontrar uma maneira. Então ele olha. Você tem alguma coisa para me falar? Bem, na verdade, eu estive curioso por um tempo. Joe Young, por que você confia em mim? O quê? Você deveria duvidar de mentirosos como eu de primeira. Confiar nas pessoas imprudentemente vai te causar problemas. Que bobagem que eu estou falando agora? Esse nosso prota fica apenas calado. Ser bom em enganar os outros significa que você é bem esperto. Um cara esperto assim não seria um inimigo meu com mentiras estúpidas. E assim ele ouvindo fica surpreso. Ele se levanta e diz, galera, eu vou apagar luzes, ok? Você deveria ir para a cama logo também. E assim ele fica surpreso observando o desenho de dragão. Um cara esperto, você disse? Então em outro lugar os guardinhas aparecem. Anunciaram que o Ministério da Justiça vem para a inspeção hoje, certo? Limpem o mais fundo possível. E todos eles confirmam dizendo sim. E começa a limpeza geral. Então voltamos para um banheiro e o camarada estava perguntando por que ele tinha quebrado a promessa. Você disse que faria. Você prometeu. Você disse que desinfectaria ele. Você disse que faria. E ele ouvindo fica assustado. Você está desistindo agora? Talvez eu não devesse ter dito isso. Eu perguntei ao Joe Young. Ele realmente se arrepende de te chamar de imun. Quero dizer, aquela palavra. Ele é um pouco introvertido, então pediu pra eu me desculpar por ele. Você está mentindo de novo! Mentira! E assim ele dá um soco bem dado bem na barriga dele. E ele sai voando e bate as costas. Eu não posso perdoar o 7199! 7199! Não posso perdoar! Não vou perdoar você! E assim ele grita espancando o carinha mais uma vez e coloca a cabeça dele no mictório enquanto pisava na cabeça. Certo, vou ter que desinfetar vocês dois eu mesmo. E assim ele puxa a descarga caindo bastante água na cara dele e ele estava já ficando sufocado, dizendo que iria de F. Droga, eu realmente vou morrer! Então do nada, o nosso prota aparece. O que você está fazendo no banheiro? Tão sujo. O outro olhando já começa a ficar furioso. Você é um maldito imundo. Então o outro nota. Joe Young,
por que você está tão atrasado? Então volto para ele fazendo a limpeza e ele começa a se aproximar. Ei, eu tenho que te contar algo. O que de repente? Alguém me ameaçou. Disseram pra eu te dar esse pesticida. O quê? Mas eu sou o Gunamin. Eu nasci nesse mundo como um homem. Não posso trair um amigo próximo. Não vou ceder a tais ameaças. E assim ele começa a derramar tudo. Mesmo que as consequências sejam terríveis, vou recusar agora mesmo. E assim o nosso prota apenas observava. Quase esqueci de falar. Aquela tatuagem que você estava desenhando, a do dragão de flor vermelha. Acho que vi ela no cara que me ameaçou. Joyun, é exatamente como você disse. Sou um cara muito esperto. Então o nosso prota, vendo isso, começa a zoar com a cara dele. Pegou na minha mão e começa a sacudir. Jesus! O cara apenas observando com raiva ainda. Ser esperto demais é um maldito problema. Ele pega a roupa dele e começa a limpar. Seu desgraçado infestado de germes. Então ele, furioso, começa a babar. 7199! 7199! Vou te matar do seu esôfago ao seu estômago. Vou desinfetar tudo. Vou derreter tudo em você. Então, enquanto ele gritava, o nosso prota pega ele pelo colarinho e dá-lhe só-lhe uma, tão barulhento, e esbagaça ele no chão com toda a força. Foi você? Te encontrei. O cara que me ameaçou pra me matar? Essa tatuagem de merda. Então Gunamin, vendo isso, começa a ficar feliz, dizendo que ele tinha sorte. Agora posso te espancar sem me sentir culpado por isso. E acabou, galerinha! Essa daqui foi a continuação, foi do capítulo 8. Então espero que vocês tenham gostado e vamos que vamos. Então, fui!